programação da TV Brasil Central. Sextou, hein? Hoje, dia 2 de outubro, agora são 9 horas. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Sou a professora Núbia Pontes e o nosso tema de hoje é sobre ciclos biogeoquímicos, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que essa aula atende um eixo temático, que é evolução e ecologia dos seres vivos, e o conteúdo procura facilitar, fazer com que você, estudante, alcance a habilidade compreender a ciclagem dos principais elementos que compõem a matéria viva. Lembrando o seguinte, que o fluxo de energia, ele é acíclico. Como assim? Lembra da cadeia alimentar? Observe aqui a figura. Como que ocorre a transferência de energia numa cadeia alimentar? A energia luminosa do Sol é absorvida pelos seres fotossintetizantes, transformada em energia química. Essa energia ela é transferida, então, entre os organismos, para os organismos da cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, até os decompositores. Então, na cadeia alimentar, o fluxo de energia ele é unidirecional, segue uma única direção. Agora, em se tratando do fluxo de matéria, esse já é cíclico. Os elementos que compõem a parte biótica também compõem a parte abiótica do ecossistema. Então, a matéria orgânica, ela pode ser reciclada por meio do quê? Da decomposição, que é essa transformação da matéria orgânica, dos cadáveres, dos restos de plantas, tá? Pelos micro-organismos, principalmente os que vivem no solo. E eu vou falar aqui hoje sobre o ciclo de um elemento muito importante, que é o carbono. O carbono, então, ele constitui as moléculas de todas as substâncias orgânicas. E a sua fonte primária está no meio abiótico, na forma de um gás, que é o gás carbônico, presente na atmosfera. Quem utiliza diretamente esse gás carbônico, esse CO2? Os seres fotossintetizantes. Observe, o gás carbônico ele está dissolvido tanto na água quanto presente na atmosfera. As plantas, por exemplo, absorvem esse CO2 para fazer o quê? A fotossíntese, e assim fixam o carbono na sua matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser utilizada pelas próprias plantas na respiração, devolvendo assim o gás carbônico para a atmosfera. Ou essa matéria orgânica pode ser utilizada de alimento na cadeia alimentar por outros organismos. E aquilo que não servir de alimento, se acumular, formar restos, vai sofrer o quê? A decomposição. Talvez, mas vamos ver aqui. Então, os cadáveres e os restos orgânicos de animais e vegetais vão poder ter dois destinos no ambiente. Ou sofrerem decomposição, ou se acumularem. As reações da decomposição e a queima desses combustíveis também liberam o gás carbônico, CO2, no meio ambiente. Então, olha só, a queima de qualquer matéria orgânica, como ocorre nas queimadas de uma floresta, de um campo, vão liberar CO2 para a atmosfera, retornando então o carbono na forma desse gás. E qual que é a importância disso? Por falar em queimadas, eu vou falar do ciclo do carbono e as relações antrópicas, ações antrópicas, que são as ações feitas pelo ser humano no ambiente. Vocês já devem ter ouvido falar sobre efeito estufa. É um fenômeno natural onde ocorre a manutenção da temperatura do planeta Terra. Isso por causa da presença de alguns gases, conhecidos como gases do efeito estufa, que é principalmente o gás carbônico, o CO2,
e o CH4, que é o gás metano. Estes gases, eles absorvem parte da energia solar, causando então esse aumento da temperatura da Terra. E isso possibilita a existência de vida no nosso planeta. Entretanto, quando acontece do excesso de liberação desses gases do efeito estufa, o que pode acontecer? Um aumento da temperatura média global. Isso vai intensificar esse fenômeno natural que é o efeito estufa. Tá? E essas causas do aquecimento global podem ser atribuídas às ações dos seres humanos, chamadas de ações antrópicas, em especial o lançamento de gases do efeito estufa, como o CO2, na atmosfera. Como que o ser humano libera esse CO2 na atmosfera, além da própria respiração? Aquilo que a gente visualizou aqui anteriormente, no caso das queimadas, por exemplo. Toda queima, toda combustão libera CO2. E dentre as consequências que o aquecimento global pode trazer, vamos destacar aqui as seguintes. O aumento da frequência de fenômenos climáticos severos, como secas e chuvas intensas, a desertificação, a elevação do nível do mar, a alteração na disponibilidade de recursos hídricos, a perda da biodiversidade, extinção de espécies, impacto na saúde humana, dentre outros problemas. E, para complementar esse assunto, eu trouxe uma questão do Enem de 2018, para agregar um pouco mais, falar aqui de um gás que eu até agora não falei. A questão diz o seguinte: o monóxido de carbono, o CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o CO e o O2, que é o gás oxigênio. Abrindo um parênteses aqui, antes de mostrar as alternativas desta questão, vocês, por acaso, já viram algum tipo de sinalização deste tipo? Por exemplo, aeroporto sul da ilha, em caso de congestionamento, desligue o motor. Por que esse tipo de aviso se encontra ao longo de túneis muito extensos? O que acontece se os carros ficarem ali parados com o motor ligado? Está acontecendo a combustão do combustível, liberação de gases. Um deles é o monóxido de carbono. Imagina um local com pouca ventilação e muito monóxido de carbono. Ele asfixia, ok? Então, essa é a atitude correta no caso de um congestionamento em um túnel longo como esse. Voltando aqui à questão, infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, monóxido de carbono, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Como que ele é produzido, então? Alternativa A: nas queimadas em matas e florestas, na decomposição da matéria orgânica nos lixões urbanos, no abdômen de animais ruminantes criados em sistemas de confinamento, no processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível. Então, de acordo com o que eu falei aqui até agora, você conseguiria responder a esta questão? Esse monóxido de carbono, ele é produzido, então, a partir do quê? Desse processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis. Olha só, temos aqui dois tipos de combustão: combustão completa e combustão incompleta. No caso da combustão completa, o que vai acontecer? O combustível vai reagir com o oxigênio, que é o comburente, e vai produzir gás carbônico e água. No caso da combustão incompleta, temos dois tipos: ou com a produção de monóxido de carbono, ou ainda com a produção de carbono, que seria o quê? A fuligem. Aqui um resumo, né, do ciclo do carbono, para você visualizar aí que a fonte primária é o carbono na forma de CO2 atmosférico, que é aproveitado na fotossíntese. Lembrando que a partir da respiração destes organismos vegetais, os fotossintetizantes em geral, é liberado o gás O2, que é o gás oxigênio, e a partir da respiração também ele é devolvido à atmosfera.
Quando fixado na matéria orgânica, pode entrar na cadeia alimentar. E tanto os vegetais quanto os animais vão utilizar na respiração. E ao morrerem ou deixarem detritos, restos, isso pode sofrer o quê? Decomposição. A atividade dos decompositores também devolve CO2 para a atmosfera. Ou, se a matéria orgânica se acumula, formando então combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, quando isso é transformado em um combustível e a combustão é realizada, libera-se o gás carbônico novamente, dentre outros gases como nós já vimos. Aproveitando que eu falei do gás oxigênio, vou falar rapidamente do ciclo do oxigênio, porque esta é uma molécula indispensável à respiração aeróbia dos organismos, tá? É o segundo componente mais abundante na nossa atmosfera. E ele é consumido através das seguintes vias: a atividade respiratória dos seres vivos, respiração aeróbia. Na combustão, como nós vimos, ele é o comburente da reação. Degradação, principalmente pela ação de raios ultravioletas com formação de ozônio, que é o O3. Combinação com metais existentes no solo, principalmente o ferro, formando óxidos metálicos que vocês conhecem aí muito bem, como ferrugem. E o reabastecimento desse O2, ele é feito de que forma? Por meio também da fotossíntese, realizada por organismos como plantas, fitoplâncton, algas. A circulação do oxigênio entre os meios abiótico e biótico também está intimamente associada, como nós vimos, ao ciclo do carbono e ainda, como nós iremos ver, ao ciclo da água. Então, ali, a representação, né, de como que é feito esse reabastecimento e essa circulação do gás oxigênio no ambiente. Pessoal, então, para essa aula, por enquanto, era isso que eu precisava mostrar para vocês, ok? E por hoje é só, mas não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua espanhola com a professora Luciana. Para você que é estudante da terceira série do ensino médio, e até a próxima, um forte abraço!